No ar. Vou baixar. Boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos à nossa casa. É sempre uma alegria muito grande receber a todos. Hoje é uma noite muito especial para casa, né? Todas as terças-feiras o são. É uma noite em que o trabalho é muito importante, já que nós não estamos falando apenas para os que estão aqui presentes, para os que estão nos acompanhando de suas casas, dos leitos de hospitais, dos lugares onde o sofrimento pode estar presente, mas estamos falando também para os nossos irmãos desencarnados. E a alegria se dá por conta do grande amor de Bezerra de Menezes e de Jesus, que nos permite, através da mediunidade, trazer conforto e trazer tratamento e cirurgia espiritual a quem precisa. Nós sempre, antes de começar, e esse recado vai para quem está em casa nos acompanhando, que já providencia aí a sua garrafinha d'água, que é onde os nossos benfeitores espirituais da equipe do Dr. Bezerra e do Dr. Fritz, que atuam aqui no Hospital Esperança, eles colocam o medicamento necessário. Então, lembrando que essa garrafinha deve ficar do seu lado e ser ingerida agora, antes de dormir, amanhã 3 vezes ao dia, pelo menos durante uma semana. E quando ela estiver se esgotando, vocês podem preenchê-la, não deixe acabar a água, porque ela vai estar fluidificada, magnetizada, e ali estará o comprimento necessário para ajudar na cura. Nós sempre falamos que o tratamento e a cirurgia, eles acontecem primeiro no perispírito, que é o envoltório do espírito, aquele que permite a ligação com o corpo físico. Até porque as doenças, elas se manifestam primeiro no perispírito, para depois elas se plasmarem no corpo físico. E a cura, ela se dá no tempo de Deus, ela se dá conforme a sua fé, conforme o seu merecimento, mas sempre haverá um lenitivo. Então você fique em oração, fique em paz, deixe as tristezas, as aflições lá fora. Vamos conectar com Jesus, vamos conectar com o bem, com o amor, para que a gente seja digno da sintonia que vai acontecer. Antes de nós darmos início a essa noite de tratamento presencial e à distância, eu gostaria de falar um pouquinho, bem rapidinho, da agenda da casa. Nas segundas, as palestras, seguida de passe magnético. Nas terças-feiras, a partir das 19 horas, o tratamento de cirurgia espiritual à distância e presencial. Na quarta-feira, o estudo. Aqui na casa nós fazemos muito estudo, porque nós entendemos que é a partir do estudo que a gente consegue ter um entendimento, não só do propósito de vida, mas também do que seja a doutrina espírita. Então todos estão convidados. É a partir das 6h30 da tarde. Na quinta-feira temos um programa na Rádio Itapuá no ar, um programa online, às 19 horas, e se repete no domingo às 10 horas. E todos os meses nós temos o bazar. O nosso bazar, esse mês vai acontecer dia 25, e ele é voltado à criançada, porque nós íamos fazer agora dia 11, mas o tempo não ajudou. Então nós recebemos muitos donativos de brinquedos, de roupas infantis, e vamos ter brincadeiras, vamos ter comida boa também para a criançada. Então, se vocês souberem de alguém que seja interessante estar lá, a criançada vai adorar. Todos estão convidados. Vai ser lá no Bom Pastel, na Avenida Principal, que sempre gentilmente nos permite fazer o bazar. E assim eu convido a todos que estão aqui presentes, e também a você que está em casa, para que leve o pensamento a Jesus, a espiritualidade maior, para que sintonize com o bem, para que o amor seja irradiado, para que os nossos benfeitores espirituais possam se aproximar, para que a gente comece a vibrar na mesma sintonia e assim o tratamento ele possa acontecer, para que em nossa casa haja harmonia, haja alegria, haja vontade de que as coisas estejam bem. Então eu convido todos
a rezar agora a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos dai-nos do mal. Que assim seja. Eu os convido também que durante o tratamento e a cirurgia espiritual, vocês mentalizem para além de vocês, para aquelas pessoas que precisam de ajuda, para todos aqueles que estão com angústia, que estão doentes, que estão necessitando dessa ajuda do alto. Exerçam a fé, porque a fé cura tudo. A fé move montanha. Eu vou convidar a Vera para fazer a leitura de um trechinho do livro Vinha de Luz, como prefácio até para iniciarmos o tratamento à distância. Por favor, Vera. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Então hoje, como a Maria Helena disse, vamos dar continuidade na nossa leitura do livro Vinha de Luz. Hoje o tema é levantai os olhos. E existem, do texto que eu li, duas palavras me chamaram a atenção para a gente prestar atenção. Que uma delas é um convite. Deus vem aqui nos fazer um convite. E a outra é equilíbrio. Então, na medida que for lendo, vamos tentar entender por que dessas duas palavras-chave nesse texto. O texto começa assim: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Isso está em João, capítulo 4, versículo 35. Começando uma pequena interpretação dessa frase já. O que Jesus quer nos dizer aqui? Ele usa uma metáfora agrícola, quando ele fala em terras, para falar de uma colheita espiritual. Os campos brancos, como ele cita ali, que já estão brancos, significam o quê? Que o momento do trabalho, do nosso trabalho interior e da prática do bem já chegou. As oportunidades estão maduras, prontas para quem deseja servir e crescer espiritualmente. E esse já é um convite. É um convite à ação, à elevação espiritual e do propósito, da nossa visão e propósito. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Olha que interessante o que Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, fala nesse trecho aqui. Aqui o autor, que cita aqui, provavelmente seja Emmanuel, através de Chico Xavier, reconhece que a vida humana ainda está muito voltada a necessidades materiais. E quantas vezes nós realmente esquecemos do lado espiritual, nos preocupamos em demasia somente com as nossas necessidades materiais. Materiais e instintivas, né? Como comer, ganhar dinheiro, buscar prazeres. E esquecemos do essencial, que é o espiritual, né? Às vezes demoramos uma vida para começar a pensar no espiritual quando vamos ficando mais velho, por exemplo. Tudo isso tem seu valor e função, obviamente, né? Porque nós precisamos disso, né? Faz parte. Mas não pode ser o centro da existência. Eu coloco aqui uma coisa que já me chamou bastante atenção na vida, é as pessoas que são muito focadas em se exercitar, que são ratos de academia. É bom, claro que sim, fazer exercício, só que não pode ser o foco principal da vida. Quando você se torna escravo daquilo e se não tiver o corpo perfeito, não tá bom. É a mesma coisa aqui.
Nós não podemos nos tornar escravos do comer, do prazer, do sexo, da bebida e esquecer do principal, que é o espiritual. Então aqui o espírito está sendo chamado para ir muito além do nosso corpo, a buscar um alimento da alma. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Ambos o quê? A parte material e a parte espiritual. Ou ali fala em comer e reproduzir. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Jesus não condena o corpo nem as necessidades humanas. Deus, Ele nos criou, Ele sabe da nossa necessidade disso. Elas são sagradas também, pois fazem parte da lei da vida. Mas o erro está em estacionar nelas, em viver apenas para satisfazer o corpo, esquecendo a alma. O progresso espiritual pede movimento, superação e elevação. Há que levantar os olhos e defasar novas zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Levantar os olhos aqui significa erguer o pensamento ao alto, erguer o pensamento ao sentimento. Significa deixar o chão do egoísmo, buscar o alto, o amor, a caridade, o conhecimento, a fé. Colher valores novos significa cultivar virtudes, enriquecer o celeiro da alma com quê? Com paciência, com perdão, com serenidade, com compaixão. Não resume a vida a fundamentos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Aqui ele dá um conselho, está dizendo que a vida não se resuma nisso, na tua vida terrena, com o que você come, o que você bebe, ou aqui fala em procriação, né? Ou vamos falar em prazer também, no lado sexual. Ele está colocando essa interpretação aqui nesse texto, né? A vida não é só isso, não é só nascer, não é só comer, não é só reproduzir e morrer. Olha que ele está repetindo. Então, é uma repetição, para a gente sempre lembrar disso, né? Esses processos pertencem ao corpo, mas a alma tem destino eterno. O corpo não é eterno, a alma sim é eterna. Então, o que é principal, o que vem primeiro que deveríamos cuidar? Temos que cuidar de ambos, equilíbrio, mas a alma é muito mais importante, né? E a alma sim é eterna. A verdadeira finalidade da existência é o aperfeiçoamento espiritual, que transcende o tempo e o corpo físico. Continuando o texto, laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Aqui diz o seguinte: a Terra é uma escola espiritual. Cada pessoa é chamada ao trabalho. Do que esse trabalho? Reforma íntima. Precisamos vencer as nossas imperfeições, educar os nossos sentimentos, esclarecer o nosso pensamento. Esse sim é o serviço da iluminação espiritual que Jesus espera de nós. Valiosos conhecimentos reclamam-no às esferas superiores. O espírito, então, deve buscar sabedoria verdadeira, aquela que vem da luz divina e não apenas dos livros do mundo. A inteligência, quando unida ao amor e à fé, torna-se instrumento de ascensão. O homem é convidado a estudar e compreender as leis espirituais da vida. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a paz é tesouro dos filhos de Deus. O texto traz aqui uma mensagem de esperança, de certeza espiritual. Que certeza que é essa? Que a felicidade existe,
mas ela é um resultado do nosso crescimento e da nossa sintonia com o bem, ou seja, ela não vem de graça. Precisamos fazer a nossa parte em relação a isso. Nós temos um trabalho para fazer para alcançarmos essa felicidade, mas ela existe. A vida não acaba com a morte. Ela é muito mais do que isso, né? Na verdade, a verdadeira vida não é esse corpo material. A paz e a grandeza divina são destino de todos os seres. Todos os seres chegarão na paz, nessa grandeza divina e a sermos espíritos de luz. Mas exigem o nosso esforço, exigem a nossa fé, a nossa purificação do pensamento. Quanto mais tempo nós levarmos para entendermos isso, mais tempo vai demorar para chegarmos a essa felicidade, para chegarmos a ser espírito de luz. Então, cabe a nós pensar como vamos fazer, pelo lado mais fácil ou pelo lado mais difícil, pelo amor ou pela dor, né? É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Então, a fé é a luz que nos guia nas horas difíceis. Mas não é uma fé cega, simplesmente para acreditar. É uma fé na confiança, uma fé raciocinada, como nós colocamos sempre aqui, né? Em Deus, na justiça divina e nas suas leis. Mesmo diante de provas que sabemos que teremos, até porque elas fazem parte do nosso aprendizado e da nossa evolução, então não pode ser diferente, precisamos erguer essa nossa lâmpada para que a luz interior vença a escuridão do medo, da dúvida, da dor, da incerteza, do materialismo. Então, o que finaliza o texto aqui? Irmão muito amado, não te fixes então somente nos frutos da oportunidade perdida. Isso é uma esperança que ele nos dá. Por mais que tenhamos errado, por mais que até hoje tenhamos feito da forma errada, vamos mudar a partir daí, vamos tentar rever a partir daí. Aqui o autor então fala diretamente ao leitor com ternura. Diz para não ficarmos presos ao passado, lamentando erros ou oportunidades que deixamos escapar. Deus oferece novas chances todos os dias. O nascer do sol prova isso. Todo dia é hora de recomeçar. Todo dia é um recomeço. É hora de olhar para frente, aprender com o que passamos e seguir trabalhando no bem. Então, olhar para o alto, ele diz. Os ramos viridentes avançam no infinito, na direção dos céus. Mesmo que nossas raízes ainda estejam presas à terra, com nossas lutas, limitações e dores que nós temos, o espírito pode crescer para o alto. É um degrau todos os dias, buscando luz e plenitude. Só não vamos ficar estacionados no degrau com medo dessa subida. Vamos tentar subir todos os dias. Os ramos viridentes simbolizam a parte divina que existe em nós, que floresce quando nos ligamos à fé, ao amor e ao trabalho no bem. Então, o que significa isso? Que nós temos essa condição. Basta ter disciplina, força de vontade, fé, amor e vamos seguindo para frente. Então, o texto aqui é um convite amoroso de Jesus para nos reerguermos, para erguermos nosso olhar para cima, para as coisas do céu e deixarmos um pouco de lado o que é passageiro. Usarmos o que é passageiro só até o limite que realmente é para uso e necessidade do nosso corpo material. A ceifa está pronta. O mundo precisa de trabalhadores de luz. Não fiquemos então presos ao chão das preocupações e tristezas humanas. Levantemos nossos olhos a um campo de amor e aprendizado nos esperando nas alturas, nessas alturas da nossa alma. Deus abençoe a todos e vamos seguir em frente, então, um passo de cada vez, esquecendo os erros que já cometemos
Não vai ser o primeiro, não, nem o último, e com certeza ainda vamos cometer muitos, mas vamos tentar melhorar um pouquinho, todos os dias. Nem que seja muito pouco, mas vamos seguir. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nossa casa. Que Jesus abençoe a cada um. Dando prosseguimento ao nosso trabalho de hoje. Agradecendo mais uma vez a misericórdia divina pela oportunidade que aqui nós estamos todos de estar reunidos em seu nome. A equipe médica, o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Flitz, que amorosamente se encontra presente, bem como nossos irmãos do Hospital Esperança, médicos, enfermeiros, e uma grande equipe de espíritos necessitados que aqui também comparecem. Então que possamos nessa noite em que aqui estamos reunidos, cada um com o seu melhor pensamento, cada um vibrando muito amor, vibrando paz, cada um realmente pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa nos fortalecer para a nossa caminhada, possa nos fortalecer para que nós possamos suplantar as aflições que nós passamos, os nossos entes queridos, familiares, amigos, cada um com a sua aflição, com a sua dificuldade. Então que nós possamos, mais uma vez nessa noite, com nossos corações cheios de esperança e de fé, realmente nos colocarmos à disposição, nos colocarmos como colaboradores, para que o nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa equipe médica, do Dr. Bezerra de Menezes, possa utilizar tudo aquilo de bom que nós trazemos em nossos corações, a nossa boa vontade, os nossos ectoplasmas, o nosso magnetismo, o nosso desejo humilde e sincero de poder colaborar na seara do nosso Mestre Jesus. E rogando ao Mestre para que possa olhar por todos esses irmãos que deixaram seus nomes nos nossos cadernos de vibrações, de anotações, nossos irmãos encarnados, desencarnados, a todos aqueles que sempre dizem orem por mim, aos nossos irmãos que estão em tratamento em nossa casa, através dos passes magnéticos da segunda-feira, da palestras, aqueles que estão em tratamento nas terça-feira presencialmente e aqueles que estão em tratamento à distância, aonde estiverem, que possam se colocar em posição, num local tranquilo, com a sua garrafa d'água, sua jarra, como já foi explicado, para que eles não possam sofrer interrupções no local que nós estamos. Mas muitas vezes, os nossos irmãos que estão passando por doenças, principalmente com processos cancerígenos, esses irmãos que estão passando a prova e espiando através das doenças, que esses irmãos possam continuar acreditando no nosso Pai, em Jesus, no nosso Mãe Santíssima. Que esses irmãos, apesar das aflições, eles possam saber que essas aflições são todas inerentes ao nosso caminhar, à nossa conduta, à nossa maneira de agir. Essas aflições podem ser relacionadas às nossas vidas anteriores, as nossas reencarnações anteriores, ao qual nós trazemos o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual cheio de manchas, cheios de energias negativas, todas elas oriundas da nossa vivência, de vivermos longe do Pai, só pensando no orgulho, no materialismo, prejudicando o próximo, querendo levar vantagem em tudo. Enfim, são as doenças que se manifestam no nosso corpo físico
numa grande maioria das vezes, são referentes às nossas vidas anteriores. E com a misericórdia do Pai, nós temos a oportunidade de espiar essas doenças através das provas que nós estamos passando. Então é preciso que continuemos confiando, porque esse Deus é justiça, bondade, perfeito em tudo. Essas doenças são a cura do nosso espírito, aonde é a verdadeira vida, porque nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, a vida do Espírito, que aqui nós estamos para aprender, para reconciliarmos. Aqui nós estamos como uma escola, e as provas, os testes que nós passamos. E muitas vezes esses testes, como já me referi anteriormente, são as doenças. E numa determinada época de nossa vida, nós somos acometidos por essas doenças, e muitas de fundo difícil, de cura. Não só o câncer, mas como outros órgãos que são afetados, sejam através dos rins, que param, através da diálise, é muita dor, é muito sofrimento. Enfim, são tantas doenças e nós estamos sujeitos a passar, mas nós sabemos que tudo tem um motivo, tem uma causa e que ninguém sofre injustamente. E todos nós que estamos passando por essas aflições, são todas necessárias à nossa evolução espiritual, ao resgate de nossas dívidas, devido aos nossos erros, cometidos em vidas passadas, mas muitas dessas doenças são causas das aflições atuais que nós estamos passando, são as aflições atuais. E essas aflições atuais que nós passamos, nem sempre, como dizemos, não são causas anteriores, são da presente causa, da presente vida, do momento que nós estamos levando, pela nossa maneira de se comportar perante a nossa consciência, ao nosso próximo, e aquilo que nós viemos realizar, as nossas tarefas. E muitas vezes a gente tem todo um preparo na parte espiritual. Nós somos preparados, todo o mecanismo de reencarnação é agilizado para que nós possamos ter uma reencarnação de acordo com o necessário. Os projetos são feitos, a nossa ficha kármica é executada e nós nascemos, nós reencarnamos justamente com aquilo que nós precisamos para lapidar nossos espíritos. Nós renascemos no lar, ao lado das pessoas que nós precisamos para vencer nossas dificuldades, das pessoas que estão ao nosso lado, que às vezes são inimigos no passado, ao qual nós prejudicamos, ao qual podemos ser prejudicados, ou filhos, parentes, mas nós nascemos no mesmo lar, de uma mesma família, pela misericórdia divina, para que nós, após um preparo muito grande na parte espiritual, na nossa verdadeira vida, aqui nós reencarnamos nesse lar, onde nos encontramos, para podermos reconciliarmos, perdoarmos e, de uma maneira possível, nessa reconciliação, tornarmos amigos. Mesmo por isso que todo lar tem sempre um filho difícil, um marido, uma esposa, um parente, mas são justamente as pessoas que ali estão para nos ensinar e para nos colocar à prova se aquilo que nós estamos seguindo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós realmente estamos colocando em prática. É uma prova. Aquele que está ao nosso lado, fazendo nós passarmos por decepções, aquele que está ao nosso lado fazendo nós passarmos por agonias, por aflições, porque nós sabemos que aquilo que nos machuca não é o vizinho da direita ou da esquerda, mas aquele que justamente está conosco, o nosso filho, o nosso ente querido, aquele que está com nós a caminho, é o que nos machuca. Essa dor moral é muito grande e difícil. Mas aquele que segue o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo,
aquele que procura colocar em prática o que Jesus nos ensinou através das suas mensagens, vivenciando o ensinamento no seu dia a dia, na sua conduta, em todos os momentos da sua vida, lembrando dos ensinamentos de Jesus, com certeza, esse nosso irmão, ele vai vencer as suas dificuldades, porque ele está vibrando no bem, no amor, na compreensão, no perdão, na paciência e perdoando. Porque, meus irmãos, é muito difícil o perdão, principalmente quando nós somos magoados profundamente. A mágoa é muito difícil. Quando nós somos ofendidos e magoados no íntimo do nosso coração, naquele que mais nos machuca, essa mágoa persiste por muito tempo. Então é preciso que nós, como temos o entendimento, quando nós seguimos uma religião, quando nós seguimos o Evangelho de Jesus, ele nos explica, ele nos mostra que só através do perdão, o perdão sincero de coração, é que nós conseguimos vencer nossas imperfeições, é que nós conseguimos quebrar os grilhões, as algemas, as amarras que nos prendem ao ódio, à amargura, à tristeza, à melancolia, à ansiedade e tantas coisas que são totalmente prejudicial a nós, ao nosso espírito. Porque muitas vezes através dessa mágoa, dessa dor, desse desespero, do não perdão, nós muitas vezes, com essas energias negativas e deletéricas que nós atraímos, essas energias vão sendo depositadas aos poucos no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, e muitas vezes todos nós temos as nossas falhas, o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso corpo espiritual, onde é mais frágil, onde você tem ali seu ponto fraco, e essas energias vão ser depositadas justamente aonde você tem aquela fragilidade. Um pequeno exemplo: se uma pessoa desencarnou numa reencarnação passada através do suicídio, ingerindo uma grande dose de veneno que atacou o seu estômago, que queimou todo o seu esôfago, e ele desencarnou, ele vai ter esse ponto fraco, ou seja, nas vias aéreas, ou seja, no estômago. E essas energias deletéricas que nós cultivamos através da mágoa, da tristeza, da melancolia, elas vão sendo depositadas justamente nesse local que é o seu calcanhar de Aquiles, é onde você tem a sua deficiência. E muitas vezes nessa presente reencarnação você, por exemplo, não teria que ter uma úlcera gástrica ou algum outro problema no estômago, ou mesmo um nódulo cancerígeno no estômago. Você, com essas energias de mágoa, de tristeza, de melancolia, de raiva, você vai fazendo com que esta doença, que poderia ser acionada numa outra reencarnação posterior, você, com a sua maneira, com o seu pensamento, você vai desencadear, e essa doença vai se manifestar nessa presente reencarnação. E não era para você ter essa doença. Você teve a misericórdia de ser postergada por uma outra reencarnação, para você estivesse melhor preparado. Mas você deixando se envolver do não perdão, de não colocar em prática os ensinamentos de Jesus, cultivando essa mágoa, essa tristeza, essa melancolia, essa ansiedade, você fez com essas energias, essas mágoas, essa angústia, essa aflição, funcionasse como um gatilho emocional, fazendo com que essas doenças que estão no seu perispírito se manifestassem, sejam ativadas, e você passa a sofrer um processo cancerígeno, de úlcera ou outros tipos de doença, no coração, no rim, bexiga, começa a sofrer várias infecções urinárias, e sim, são todas doenças provenientes desse seu estado do não perdão, do não entendimento. Então nós sabemos
a necessidade que cada um de nós temos de colocar em prática a lei do perdão e do amor. Jesus aqui nos veio trazer a lei do amor, esse mesmo amor que incansavelmente os mensageiros, os benfeitores espirituais, no dia a dia estão nos ensinando, nos mostrando através dos exemplos. E nós que temos a oportunidade, o conhecimento de ir em contato com o Evangelho de Jesus, não importa qual seja a religião, que temos a oportunidade, através desse ensinamento, colocar em prática, nós vamos relegando, deixando, vamos fazendo ouvidos mocos e vamos deixando de lado. Então, meus irmãos, que aqui estão nos seus lares, que se encontram acamados, em processo de doenças graves, dificuldades, que vocês pensem bem, comecem a modificar vossos pensamentos, pensar no amor, no perdão. Deixe, por mais que a ofensa, por mais que você sofreu, não se julgue injustiçado, porque ninguém passa por aquele que não deve. Então, se você está passando por esse momento, por essas aflições e dificuldades, tem uma causa. Se ela não está na presente reencarnação, ela está na reencarnação boa, ela está na vida passada, anterior. Então é confiar em Deus e perdoar. Perdoar quantas vezes forem necessárias, porque quando você perdoa, você se liberta daquela mágoa, daquela dor. Às vezes no primeiro momento é difícil perdoar, mas você faz, você desculpa. Começa desculpando, e com o tempo, essa desculpa, você consegue perdoar, você consegue se libertar. Então que nós possamos nessa noite, que estamos passando por essas dificuldades, por essas doenças, que estamos passando por aflições em nossos lares, com nossos entes queridos, são problemas, aflições emocionais, psicológicas, materiais, seja quais forem as aflições que você está passando, que você nessa noite procure se conscientizar que o caminho aí está na sua frente, e esse caminho se chama o perdão, o amor incondicional. Esse caminho é o nosso irmão maior, Jesus, o médico dos médicos, e que nos disse que para ele não há doença incurável. Então é preciso que nós coloquemos em prática esses ensinamentos de Jesus. É preciso que nós comecemos a vivenciar na plenitude do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não adianta nada nós frequentarmos uma casa espírita, um templo de religião católica, umbandista, evangélico, seja qual for, espiritualista, seja qual for, se você não procura vivenciar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, se você não coloca em prática no seu dia a dia, o que adianta você ter o conhecimento se você não o utiliza para você? O que adianta você ter o conhecimento se você quer que o outro vivencie, mas você não? Quando na realidade todo o ensinamento que nós falamos, todos os ensinamentos que nós temos, você que pode estar fazendo uma preleção como nós aqui na frente, ou conversando com o outro, essa primeira lição do ensinamento é para você colocar em prática. Você é o primeiro. Mesma coisa quando um benfeitor espiritual traz uma mensagem através de um médium de psicofonia. Esse médium, por mais que você tem que saber, para quem é primeiro essa mensagem? É para ele que está sendo o instrumento de trazer essa mensagem. E muitas vezes nós nos esquecemos. Nós achamos que a vem da direita, da esquerda, quando na realidade é para nós mesmos. É nós que estamos precisando daquilo e nós não estamos vendo. Nós achamos que é para o fulano, para o fulano lá, quando na realidade é para a gente mesmo. Então por isso nós precisamos passar pelo crivo da razão e não da emoção. É analisarmos aquilo que vem, se realmente vem de Deus, vem de Jesus, se vem de acordo com o Evangelho do amar e perdoar. Então que nesse instante, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a meus irmãos, a todos nós, vamos mentalizando Jesus,
Vamos nesse instante com os olhos fechados, vamos orar ao nosso Mestre e pedir a Ele para que possa envolver a cada um desses irmãos que se encontram conectados através da transmissão do Facebook, YouTube, mais conste mais tarde, a todos nós que aqui estamos presentes, aos nossos queridos irmãos da paz espiritual, do Sol Esperança, a essa pleia de espíritos desencarnados, enfermos, necessitados que aqui estão em tratamento, que nós possamos abrir nosso coração e cheio de esperança e de misericórdia, pedir a Jesus que possa nos envolver em frutos de paz, de harmonia, de paciência, que nós possamos exercitar aquilo de bom que Jesus nos ensinou, que nós temos renúncia, que nós possamos ter a aceitação das dificuldades que nos acometem, porque nós sabemos que todas elas são necessárias para que nós possamos quitar nossos erros, nossos débitos de uma vida anterior ou mesmo da presente reencarnação, mas que Jesus, que é todo amor e bondade e misericórdia, sempre nos dá novas oportunidades de podermos voltar sobre o nosso passo, não mudar o passado, mas fazer um novo futuro, através dos nossos atos de compreensão, de amor, de aceitação, para que dizemos sempre assim: Senhor, fazei de mim segundo a tua vontade e não a minha, porque tu sabes o que é melhor para mim. Embora às vezes eu peça as coisas, não possa ser atendido, mas no amanhã eu vou saber que aquilo era o melhor para mim. Então, Senhor, eu confio plenamente na sua justiça divina. Eu confio e sei, porque a justiça dos homens são falha, mas a justiça divina se cumprirá sempre. Doa quem doer no momento, na hora, no momento exato que deve se realizar. E que essas energias de paz e de amor possa, através do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que nesse instante já se dirigem aos lares dos nossos irmãos que estão conectados com Jesus, através desse pensamento de amor, de fé, de aceitação, de humildade, e que pede ao nosso Senhor a cirurgia espiritual que necessita para a cura do seu corpo espiritual, aonde se localiza a verdadeira causa de todas as doenças, e que essa cura, Senhor Jesus, no seu tempo possa ser efetivada no corpo físico dos nossos irmãos, a cada um desses irmãos, Senhor Jesus, que aqui estão em tratamento, seja onde estiverem, meus irmãos, sejam abençoados, iluminados pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam nesse instante abrir vossos corações, cheios de paz, cheios de esperança, e peçam a Jesus tudo aquilo de bom que vocês necessitam. Converse com o Mestre Jesus. Ele está aí ao seu lado, ouvindo com atenção o seu pensamento, o seu pedido, daquilo que você almeja e você quer alcançar, da cura que você necessita. E pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes e as suas legiões de médicos, cirurgiões espirituais, que possam nesse instante promoverem as cirurgias espirituais necessárias nos nossos irmãos, no seu corpo espiritual, que possa ser extirpado todos os nódulos cancerígenos, tumores, malignos, metástases, que possa essas mesmas energias, através das cirurgias espirituais, fazerem o tratamento necessário para todo o órgão dos nossos irmãos que se encontra afetado, que o nosso irmão possa pensar na doença que afeta o seu corpo
que coloque suas mãos sobre o local da doença e pedindo a Jesus e que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, possam fazerem as cirurgias espirituais necessárias a cada um desses irmãos, no órgão que estiver afetado, para que possa trazer um novo equilíbrio, reorganizando, harmonizando todas as células, dando um novo direcionamento de saúde, de cura e de equilíbrio aos nossos irmãos. E que esse equilíbrio, essa nova orientação para as células de saúde, de equilíbrio, de harmonia, possa ser plasmadas no corpo material, no corpo físico dos nossos irmãos, para que possa alcançar a cura, o alívio, o lenitivo, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo e não nosso. Que nós continuemos com a fé inabalável dos desígnios de Deus e de Jesus, que nós continuemos acreditando num bem maior e que nós possamos ter sempre muita esperança. Esperança, esperança, meus irmãos, porque a esperança tem que ser a primeira que nós temos em nosso coração, e a esperança tem que ser a última que morre. Então, esperança, confiança, fé nos desígnios de Deus e a certeza da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você possa ser envolvido nesse instante e rogando nesse instante ao nosso Mestre Jesus, médico dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos humildes, espírito benevolente e caridoso. Nesse momento me entrego de mente, corpo e espírito em vossas mãos. Peço humildemente vossas presenças e dos abnegados trabalhadores da equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes para me auxiliarem e me abençoarem neste momento. Que esta água receba de vós os fluidos salutares e regeneradores necessários para a cura de todo o meu organismo, tanto o físico como o espiritual, harmonizando por completo todo o meu ser. Traz-me vitalidade, energia, equilíbrio e o bom ânimo. Confio plenamente no poder da cura que me trazem. Gratidão, Senhor Deus, por todo o seu amor, zelo e bênçãos. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a vós, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua equipe médica espiritual de cura. Que eu tenha sabedoria para retirar desse período de vivência todo o aprendizado que ele traz para a minha evolução e reforma íntima. E assim, Jesus, agradecendo pelo seu amor, pela tua misericórdia, pela presença amiga e salutar da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, a nossa Mãe Santíssima, nós damos por encerrado nossos trabalhos de vibração e cirurgias espirituais à distância. Que nós possamos agradecermos ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas bênçãos, pelos fluidos salutares, pelas energias de cura que cada um de nós recebemos nesse momento e ainda vamos continuar recebendo. Que possamos, meus irmãos, manter essa fé e essa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sigamos em frente, confiando sempre. Que a paz e a misericórdia do Pai envolva cada um, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.